Então vamos lá, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos agora responder uma pergunta muito legal aqui no CS Lab. Como remunerar o time de CS, de CX, de Customer Success, de Customer Experience para melhorar resultados? Eu acredito, tá, gente? Muita gente até pergunta, pô, deve ter variável esse time? Não deve ter. Eu sou um cara, tá, que sou favorável a variável no time de sucesso do cliente, no time de experiência do cliente, porque é o seguinte, cara, em vendas a gente não tem nem dúvida, a gente bota a variável ali, a gente sempre está trabalhando com isso por merecimento, por meritocracia, e a gente vê vendas batendo meta, até com variáveis às vezes pomposas, né, dos times de vendas e tal, e por que não a gente conseguir motivar positivamente times de pós-venda também com variáveis relacionadas ao resultado que eles têm ao longo do caminho, certo? Então é o que eu sempre digo, tá, gente? Tem um ponto bem importante. Se você botar, sei lá, a variável do seu time, a remuneração do seu time voltada apenas ao upsell desses clientes, só isso é a única meta. A tendência é que o teu time de Customer Success, por exemplo, eles vão tentar dar upsell em toda reunião que eles fizerem. Se a meta é essa, se a variável está voltada a isso, eles vão tentar ser isso. E até as calls, de repente, vão ficar um pouco parecidas naquele pegado de sempre estar querendo fazer isso. Agora, se você pensa, pô, peraí, eu vou fazer um mix aqui das metas que ele tem, das metas que o time tem e da remuneração variável que eu vou trazer a partir de algumas dessas metas, por exemplo, certo? Exemplo que eu gosto muito. Depois de cada reunião, de cada ligação, uma pesquisa de Customer Satisfaction, de C7, e uma notinha de 0 a 10, de 0 a 5. Você decide, você vê aí o que é mais legal para o seu caso, por exemplo, ou até uma carinha triste, até uma carinha feliz, né? O C7, que é bem amplo, é bem mais geral, é bem mais liberado, né, do que o NPS famoso, para conseguir fazer perguntas em pequenas interações, seja um ticket respondido num suporte, ou até uma reunião feita em Customer Success. Isso vai fazer o quê? Um Customer Success que estiver mais relaxado ali, que tiver assim, não está muito afim de fazer a call, que for grosso com o cliente, que não gerar valor para o cliente, a tendência é que algum desses clientes, algum dia, se essa pessoa continuar fazendo isso mais desleixado, é que o cliente dê nota 0, é que o cliente dê nota baixa, é que o cliente fala, cara, esse cara não está conseguindo me ajudar, não está conseguindo resolver o que eu preciso aqui ao longo do caminho. Então, é natural. Agora, se tu bota isso como uma meta, o Customer Success, ele, tem que gerar valor. Né? Eu tenho que fazer as calls com energia, falando com empolgação, gerando valor para esse cara ao longo do caminho, estudando um pouco da call antes da call acontecer. Então, vocês notam como a diferença, né? Quando a gente bota isso como remuneração, ele vai ser direcionado a isso. Ah, não, Luiz, mas ele deveria ser feito assim naturalmente, não deveria ter a ver com variável. Então tá, se for dessa maneira, então a gente não precisa botar variável para vendas. Vendas tem que vender de qualquer maneira. Não precisaria ter algo a mais também, certo? Então, a nossa cultura está muito enraizada em somente ter variável para vendas em si. Então a gente poderia pensar em elementos que vão fazer o cliente chegar no sucesso. Se é um C7 ali, a gente bota uma meta quanto a isso. Se é um net churn, um upsell, também uma porcentagem para você que trabalha com CSMs. Se é uma ativação de um cliente que esteja no começo ali com o pessoal do onboarding. O que importa é o cliente tem que ser beneficiado através dessa variável na remuneração. Nunca é apenas o Customer Success ser beneficiado. Um exemplo muito comum de erro que eu vejo, volume de calls. Aqui a única meta do meu time de CS aqui é volume de calls. Cara, fazendo isso, no volume de ligações que ele faz, você está simplificando demais a coisa. E daqui a pouco ele está fazendo calls ruins, calls sem direcionar o cliente para sucesso, sem se preocupar com a jornada desse cliente, como é que ele vai ajudar ele. Calls assim, sei lá, por fazer volume mesmo. Então, volume, gente, é um ponto que a gente tem que ficar bastante preocupado. Como diria um antigo chefe que eu tive, que falando de um time de suporte dentro do atendimento em si, que a coisa mais importante era a nota que o cliente dava depois de cada ticket. Volume, tipo, etc. são métricas importantes para o geral. Mas se esse cara lhe der, por exemplo, a nota 0 ali, no suporte nesse exemplo,
muitas vezes a coisa não está sendo resolvida. Então, para CS e para CX, eu falaria a mesma coisa. Primeiro, pegue as métricas principais para o seu time, transforme algumas delas, as principais, em metas para essas pessoas que sejam claras, preto no branco, legal, para depois você pensar disso daqui, como é que seria um sistema de variável para esses atingimentos. Isso empolga muito o time. Isso deixa a galera muito afim. E aí você também pode fazer ações bem legais de premiações, troféu e não sei o que mais, periódicos para esse time também se empolgar. Pega tudo que vendas faz, que a gente acha divertido, que a gente acha legal, que eles fazem um barulho gigante e bota para CS também, que com certeza vai valer a pena. Então eu sou super favorável da remuneração variável para conseguir gerar mais sucesso para esses clientes e motivar as pessoas na carreira de Customer Success, na carreira de Experience também. Beleza, gente? Curta, compartilhe essa nossa ideia e mande para a gente a sua pergunta, para a gente conseguir também responder o que você tem em mente aí, qual é o seu principal desafio no momento. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima!